Só estou um pouco confuso, vamos dizer. Nós estamos avocando e na origem só tem uma sindicância. E nós vamos avocar essa sindicância e já estamos instaurando o PAD aqui? É isso que eu estou. A minha sugestão é a conversão em PAD. Imediata. Até porque eu não vejo a sindicância como um passo obrigatório nessa situação. Vossa Excelência já está, então... A minha dúvida, conselheiro Cláudio Chagas, como é que seria legitimada, haveria vinculação da avocação com o PAD? Com o PAD, com abertura. Porque o processo são duas coisas diferentes, na minha opinião. São, assim, o que eu sustento, e estou aberta à discussão aqui para acharmos a melhor solução, é o seguinte, que se simplesmente avocássemos a sindicância para dar continuidade a ela aqui, inviabilizaríamos qualquer apuração, porque daqui para o final do mês... E, pela lei do Piauí, a sindicância lá deve ser encerrada em 30 dias, prorrogáveis por mais 30, e a sindicância lá tem um caráter inquisitório, ou seja, apesar disso, ele já foi ouvido. A minha sugestão é que os fatos que contém nos autos seriam suficientes para que investigássemos a conduta dele em um processo administrativo disciplinar. É claro que a conduta, ela existe uma dúvida entre o promotor, de fato, ter violado a lei de improbidade administrativa, ter tomado uma atitude que seria ilegal, ou se ele estava dentro da sua independência funcional e poderia realmente ter... Né? É um caso muito limítrofe. Essa substituição não trata até de... isso não fica de claro. Representação da unidade do Ministério Público processual. Exato. Agora, não fica claro, por isso que eu achei que seria conveniente investigar. Mas a minha preocupação não está... Seria só o seguinte, quando é que nós vamos ter a prescrição? 27 de agosto agora. Como eu não sei se vai ter também sessão daqui para lá, porque teríamos que constituir uma comissão. A conselheira Maria Esté me recordou agora há pouco que algo semelhante foi feito no caso do MPDFT, em que eu fui relator, a conselheira Thais Ferraz e a conselheira Sandra Lia foram, inclusive, vistas. Não me recordo bem se a conselheira Thais Ferraz invocou a possibilidade de uma cautelar, foi isso? Ou se foi... Poder Geral de Cautela. O fundamento era esse. Com base no Poder Geral de Cautela, se instaurou o procedimento e determinou a comissão. O precedente foi esse. Foi o relator utilizando, nós já estamos aqui, é diferente. Aqui nós estamos trazendo em plenário. É uma sindicância, na origem. Naquele caso, nós não podemos só... E naquele caso houve também a vocação e de ofício foi declarado aberto o PAD. A prescrição é uma garantia do cidadão contra o Estado. Quanto à inércia do Estado. A prescrição é uma garantia do cidadão contra a inércia do Estado, seja ele da autoridade estatal, seja ela em que nível esteja, em que ente federado se encontra ou em que nível de poder. Eu, sinceramente, não me sinto à vontade, não obstante entender que as razões que mais me balançam seria a autoridade da eminente conselheira Cláudia Chagas dizer não, há motivo suficiente que possam ensejar a instauração do PAD. Isso aí já me... Há dúvidas. Se esses motivos forem suficientes... Se é só a prescrição... Mas se for só a prescrição, eu confesso que eu não tenho... Não é só a prescrição, não. É o relato de todos esses fatos e a dificuldade... Se tiver motivos ensejadores suficientes, que sobejos, que digam, não, podemos instaurar o PAD aqui, aí não há dúvidas que eu acompanho. Agora, se o motivo só for, vamos instaurar um PAD porque a prescrição está batendo no dia 27 de agosto, não, nós temos que reconhecer que o Ministério Público do Piauí ou o CNMP, ou que instância for, não tem que pagar o ônus de não ter instaurado os procedimentos, nem terem feito os procedimentos em tempo e a hora. Isso faz parte da regra do jogo democrático. Eu acho que... Eu e o Conselho Nacional têm conhecimento que nós estamos diante de uma vocação justamente por causa da inércia do Estado vai continuar. Não. Avocar a sindicância. Avocar a sindicância. Eu não estou contra a avocatória da sindicância. O que pode acontecer é avocar a sindicância, ser distribuída a um relator, e esse relator entender utilizado o precedente. 5 anos.
O relator é mesmo o relator. O relator da sindicância é sempre o da avocação, né? É a prevenção ao relator. E trazer na próxima sessão. O processo disciplinar, esse sim teria que ser distribuído. Então, diferente. A relatora, se ela já se acha em condições de dizer que há argumento suficiente para a abertura do PAD, ela já está antecipando uma etapa, se for ela mesma, né? Porque eu estava assim com um problema. Você vai avocar uma sindicância. O relator da avocação é o que fica com o feito. Eu reconheço que é um caso que não tem muitos precedentes. Quer dizer, eu me utilizei um pouco do raciocínio que foi feito também na época do MPDFT, que foi até por uma decisão monocrática, depois referendada pelo Conselho. Em circunstâncias normais, nós teríamos o seguinte. Primeiro, discutiríamos a avocação. Sim. Em sendo avocada a sindicância, o relator da sindicância o relator da sindicância proporia mais adiante a instauração de processo disciplinar. Nós teríamos 2 tempos. Entendi. Né? Então, a questão que eu levanto e que me levou a ter uma determinada posição no caso mencionado como precedente é a seguinte: esse procedimento condensatório compatibiliza-se com o devido processo legal? Nós não estaríamos sacrificando a garantia do devido processo legal hoje, por conta dessa pressa, amanhã por conta de outro motivo, enfim. Né? A prescrição nós não temos controle sobre ela, a não ser no que diz respeito aos nossos próprios atos. Praticamos os atos, devemos praticar com a celeridade cabível. Agora, atropelar rito, eu tenho dúvida. Tenho a impressão que nós podemos chegar até no meio termo de julgar hoje se avocamos ou não avocamos. Como o processo ficaria da minha relatoria, eu poderia, monocraticamente, como foi feito com o conselheiro Luiz Moreira, dar uma decisão instaurando o PAD, mais ad referendo deste Conselho. E aí, na próxima sessão, traria, se o Conselho referendar ou não, ele vai ser distribuído a um outro relator. Pode ser assim? Eu ressalvo minha posição. Atendendo às ponderações, eu confesso que a coisa é complicada mesmo. Eu ressalvo minha posição de que não seria caso de decisão monocrática estará no PAD. O mais conveniente seria trazer na próxima sessão. Mas será que teremos sessão até o dia? Com certeza. Até eu não tenho certeza. Mas colegiada maioria. Vamos votar, então? Bom, então a relatora mantém o voto ou então não, eu adapto o meu voto, então, chegando apenas só até o momento da avocação, concordando com o pedido do Corregedor Nacional, reconhecendo prescritas as condutas que foram atingidas pela prescrição e concordando com a avocação para que a sindicância seja trazida ao Conselho Nacional. Até aí eu acompanho Vossa Excelência plenamente. O resto são... Aí o resto fica para a próxima sessão. A avocação da sindicância, não é? Eu vou para baixo. O Luiz Moreira, como é que vota? A relatora, senhor presidente. Com a relatora. Sou autor do pedido avocatório. Conselheiro Cláudio Barros. Com a relatora. Estão todos de acordo. Agora todos estão de acordo, então? Ok. Então, por unanimidade, o Conselho decidiu por avocar a sindicância, não é? Cabendo depois, então, a relatora examinar se é o caso de... Exatamente.